Em João capítulo 7, verso 15 diz: E os judeus maravilhavam-se dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Aqui os judeus estavam impressionados com Jesus pelo fato dele não ter uma formação, uma base, uma estrutura educacional, uma escola rabínica que desse sustentação para as coisas que ele falava, para a forma como ele ensinava, para as ações que ele realizava. Na sequência, Jesus vai explicar que aquilo que ele ensinava, aquela doutrina, vinha não de mãos humanas ou de uma escola terrena, mas vinha daquele que tinha enviado, que é o próprio Deus. O que me impressiona na sequência desse texto é que quando a gente chega no livro de Atos, o apóstolo Paulo ele tinha uma escola que dava sustentação para as suas ações, para os seus feitos, para as suas falas. O apóstolo Paulo ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel, que era um grande rabi da época e tinha uma referência muito forte nessa escola de Gamaliel. Mas esse mesmo apóstolo Paulo, quando escolhe seguir uma doutrina de vida, quando ele fala sobre imitar, sobre ter uma conduta terrena, ele vai orientar que imitemos não a Gamaliel, mas ao próprio Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, vai falar o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, para aprender, o apóstolo Paulo aprendeu com Gamaliel, que era uma referência terrena. Mas para imitar e seguir um estilo de vida, ele escolhe Jesus Cristo. E a explicação para esse fenômeno está nas próprias escrituras. Se a gente voltar um pouco em João capítulo 1, a gente vai ver o seguinte, no verso 3 diz: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus Cristo. Jesus não precisava de formação nenhuma, porque ele era a própria formação. Se a gente avançar para 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, a gente vai ler que, porque ninguém pôde pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui a gente vê que Jesus não precisa de fundamentação nenhuma para explicar aquilo que ele explicava, para falar o que ele falava, para fazer o que ele fazia, porque ele é o próprio fundamento. E se a gente avançar um pouco mais em Efésios capítulo 2, verso 20, diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aqui a gente vê que Jesus não precisava de base alguma para falar o que falava, fazer o que fazia, dizer o que dizia, ensinar o que ensinava, porque ele é a própria base. Nesse texto aqui de Efésios, a gente vai ver que mesmo que a gente considere os apóstolos ou os profetas como base, Jesus se torna a pedra de esquina, a base das bases. A pedra de esquina, ou pedra angular, era a pedra sobre a qual se alinhava e se estruturava todas as outras pedras. Então Jesus era a base das bases. Sendo a base das bases, ele passa a ser mais base do que qualquer outra base, do que qualquer outro fundamento que a gente considere aqui na Terra. A gente percebe que o apóstolo Paulo, para aprender, ele bebeu na taça de Gamaliel, mas para viver, ele bebeu direto da fonte.